Cheguei e nunca cheguei com tanta vontade na minha vida. O mês de maio chegando e trazendo o quê? Um novo reality culinário, Cozinhando com Você, oitava edição. Olha, começa o programa arrepiado. A gente estava sonhando com esse momento. Deixa eu agradecer ao Ian, repórter aqui do J3, e toda a equipe pelo carinho que tiveram comigo na edição de semana passada, que foi toda sobre o reality. Olha a capa. Que bacana. Trazendo todas as informações sobre a nova cozinha, aí falando dos nossos jurados, o Rômulo, que está comigo desde a primeira edição, saudando o Diogo Copei, que é o novo jurado técnico, aí tem os jurados convidados fixos, o Felipe e a Fernanda, a Joana Mambreu, que faltam-me palavras para agradecer a Joana, que vocês vão ver a cozinha nova aí, e a nossa produtora Patrícia Budi. Ian Tavares, você arrasou, a matéria está incrível e vocês vão conhecer Nova Cozinha. Lembrando para vocês que hoje tem minha coluna no J3. Para achar minha coluna é fácil, ó. Tem jornal, tem? Abriu o contracapa, sou Joe. Tá aqui, ó. Então, hoje tem minha coluna. Se quiser ler a edição de hoje online, o QR Code está na tela agora. Tá aqui, ó. Simples, prático, pode ler no telefone, no seu computador ou no seu tablet. Show de bola? Olha, vamos começar o programa falando sobre segurança alimentar, de quem é referência no assunto. Eu falo da minha parceira Qualisan. E a gente começa o programa com essa matéria. Matéria incrível. Olha só a minha introdução para vocês saberem o que a gente vai abordar agora. Garantir a qualidade dos alimentos que consumimos vai muito além de sabor. Envolve saúde, responsabilidade e confiança. Hoje vamos falar sobre boas práticas na produção e comercialização de alimentos com especialistas e, principalmente, com quem sabe muito do assunto. Eu estou aqui com a minha querida amiga Tainá Esteves, da Qualisan Consultoria Sanitária. Solta o VT. A Qualisan Consultoria Sanitária acaba de lançar para você, empresário do setor supermercadista, o programa Mais Controle, Menos Perdas. A conta é simples. Quanto mais detalhado e minucioso for o processo de inspeção no seu supermercado e quanto melhor treinados estiverem os seus colaboradores, menos perdas e mais lucros terá sua loja. A Qualisan empenhou todo o seu conhecimento técnico e experiência de mercado no desenvolvimento desse pacote de serviços. Tudo para atender a necessidade comprovada por pesquisas no setor varejista em relação aos prejuízos que mais interferem nos resultados financeiros das lojas. Os tipos de perda variam de um estabelecimento para outro e, para identificá-los, os profissionais da Qualisan fazem uma avaliação de cada um dos processos do dia a dia da sua loja. Ao detectar possíveis falhas, são gerados alarmes dos pontos de risco e definidas as práticas ou treinamentos específicos para corrigi-los, já que toda perda, em alguma proporção, pode ser evitada. Conte com o know-how da Qualisan Consultoria Sanitária e de sua presença em todas as regiões do país para melhorar o desempenho do seu supermercado com o programa Mais Controle, Menos Perdas. Acesse nosso site e entre em contato.
Prazer, parceira, ter você aqui mais uma vez. Linda nas cores da coalição. Ah, com certeza. Amei. Bem trabalhada na paleta. Sim. Aqui, animada pro reality? Muito animada. Ser jurada. Memória afetiva, você gosta de comida de vó? O que te remete comida de vó? Ah, me remete, porque minhas férias todas sempre passei com a minha avó, né? Então, assim, acabava a escola, minha mãe levava para casa da minha avó, sou do Rio, né? E aí eram todos os primos e minha avó fazendo aquela comida para aquele batalhão de O criança. que ela fazia sempre Então, que você te lembra? O que me lembra? O feijãozinho com louro. Minha avó sempre foi de tempero natural e aqueles drumetes, né? A coxinha acebolada, nossa. O tempero de vó sempre foi muito forte. Sempre, muito forte. Marcante demais. E minha avó fazia docinho também pra festa. Mentira, Gente, cajuzinho, brigadeiro. Cajuzinho. Nossa, a gente queria Olha, sempre lamber o dedo da minha avó, a gente brigava pra isso. É verdade. Lamber o pote, a panela, a colher e o dedo da minha avó. Eu lembro da minha bom bocado, lembro arroz doce, lembro muita coisa da minha vozinha Solanice. Nossa Senhora, eu acho que a gente vai presenciar muita coisa emotiva, afetiva ali. Muito. Assim nós esperamos, né, participantes? É isso aí, que vocês contribuam com o que a Tainá está ressaltando aqui. Amiga, vamos ao que interessa aqui. Queria que você falasse um pouco, Tainá, o que são exatamente boas práticas na produção de alimentos, na forma da que a pessoa entenda, assim, porque muita gente não põe em prática isso que nós vamos falar. Uma das coisas assim, que eu sempre trago no curso, né, as formas de fiscalização, independente do órgão fiscalizador, né, a preocupação que a gente tem que ter ao cozinhar, como se estivesse cozinhando para nós mesmos, para nossa família, né? E tudo começa da higiene pessoal. Então, pessoal, higiene com as mãos, né? A higiene com o vestir. Então, usar um avental, porque a nossa roupa a gente anda por vários lugares. Isso, até porque no reality você vai falar com os participantes. Com certeza. Alguns até já participaram do curso de boas práticas, né? Que nós fizemos no início do mês de abril, lá na Estácio. Foi um sucesso. Bom. Foi muito bom, alguns participantes foram. E vamos falar ao longo também, Não, e né? foi muito importante você estar falando isso, porque eles vão lidar com o alimento ali na frente de todo mundo e você vai estar lá para olhar isso. Com certeza, né? Até porque a gente está falando sobre qualidade, sobre segurança. É isso aí. E vocês de casa devem acompanhar isso, né? Então, assim, começa por essa higiene pessoal. Imagina que a gente vai ao banheiro, né? Banheiro é um local onde a gente consegue eliminar muitos micro-organismos que são patogênicos. Sim. E aí aquela pessoa, cozinheiro, manipulador, sai do banheiro e volta pra cozinha. Você não viu no Big Brother que virou meme, gente? O Capetinho que foi no banheiro, lavou a mão, depois foi fazer a feijoada. Olha aí isso. comendo a feijoada do Capetinho. A feijoada tinha um sabor diferente. Então, aí esse sabor diferente é o que te leva pra diarreia, né? Isso. Pra vomitar, passar muito mal e você fala o quê? Não comi nada de diferente. Foi o sabor. Foi o sabor. Foi muito bom. Agora me diz uma coisa, por que esse cuidado é tão essencial para a saúde pública? Por que eles exigem tanto? Eu acho que é para cuidar mesmo dos seres humanos. Exatamente, é um cuidado, uma proteção. Por quê? Quando a gente consome alimentos, seja por contaminação microbiológica, né, nesse caso do banheiro que a gente citou, né, como contaminação química, né, excesso de agrotóxico, excesso de aditivos químicos, né, nos produtos, porque hoje, infelizmente, com a revolução industrial aí, nós estamos sendo envenenados, né? E tem que prestar também atenção, creio eu, Tainá, você pode me dizer isso melhor do que ninguém, que você é nutricionista também, a procedência do alimento é muito importante. Muito importante. Então, assim, a carne, por exemplo, se não for de um animal tratado, que toma vacina, né, que se alimenta de forma regular, isso impacta diretamente na nossa saúde, né? Claro. Então, não o peixe, só... enfim, o peixe é muito, no caso do japonês, que tem que ser um peixe muito fresco. Nossa, peixe fresco, controlado por temperatura. Então, assim, o pescado, ele deve, né, no estabelecimento, ter um refrigerador separado. Porque são 2 graus, a validade ali no máximo 2 dias em temperatura abaixo de 2 graus, né? Quanto que a carne, o frango, pode ficar numa temperatura de 4 graus por 3 dias refrigerado. E ambos os tipos de carne têm que ser postos em
ambientes diferenciados. Diferenciados. Então, assim, numa cozinha, se você manipula os 3 tipos, né, de carne, ter uma tábua específica para cada um. Então, a gente até orienta o uso das tábuas coloridas, né? Vermelho para carne vermelha, amarelo para as aves e azul para os pescados. Até porque muitas pessoas são alérgicas também. Também tem a cuidado. questão de alergia, né? É isso então, aí. todo esse controle que a gente tem dentro do ambiente de manipulação, ele é visando não só evitar a contaminação microbiológica e química, mas também ter esse cuidado da saúde, que você recebe clientes de todos os tipos, né? Claro. Então, dá essa informação. Se contém glúten, se contém leite, né? Se é alérgico a camarão, a peixe, né? Então, é uma da exigência da legislação ter a descrição completa no rótulo. Agora, amiga, diz uma coisa para mim. Quais são os erros mais comuns que você encontra hoje nos estabelecimentos comerciais? Então, é a contaminação cruzada, né? É o mais comum. É o mais comum. Não identificar o alimento, não coloca a data de preparo, a data de validade não se sabe qual é. Gente, isso que você está falando, eu vejo o pesadelo na cozinha com o Jacan, gente, é o que ele mais bate, é não ter a validade. E aí muitas vezes eles não sabem, falta de informação. Exato. E naquela correria fala que não deu tempo, né? Então, assim, falta da identificação com a validade, a falta de proteção. Então, a contaminação cruzada ela ocorre quando você guarda os alimentos na geladeira sem proteger. Então, passa micro-organismo, passa cheiro de um alimento para outro. Quer ver, gente? Padaria, né? Tem aquele balcão expositor. Aí o pessoal de padaria fala que não gosta de vender o produto embalado porque o cliente não consegue visualizar. Mas coloca no mesmo expositor torta salgada aberta com um pudim, uma torta doce. Aí você vai comprar. Você falou tudo. O doce tá com gosto de salgado. É verdade, né? é verdade. E assim, além do sabor muito comum, gente, a gente encontrar isso, cara. Às vezes usa a mesma faca, né? E aí tem a contaminação eu ia falar isso. Na padaria ainda e no supermercado, os frios que eles já deixam fatiado para adiantar. Aí vende o tal do retalho. Guarda junto, presunto com queijo. Não dá. Né? Usa a mesma máquina. A gente entende que, principalmente quem está começando, às vezes tem a dificuldade de comprar vários maquinários, mas tem que higienizar. Né? Fatiou um laticínio, vai fatiar a carne, higieniza, né? Paninho com álcool, paninho Perfex, que é um pano descartável. Sim. Que um outro erro muito comum em cozinha é o pano de prato. E aí o pano de prato é o maior contaminante. Você higienizou o ambiente, a bancada, higienizou os utensílios, mas aí seca com pano de prato. Lá no reality a gente faz o seguinte, um cozinheiro entra, um participante entra, vai entrar o osso, te joga tudo fora e usa tudo novo. Exatamente, que higienizar o local. Você que me ensinou isso. Fábio, faz assim, pelo amor de Deus, que você vai estar passando exemplo. Tem que passar o exemplo, a gente tem que ensinar, né? Então, acho que o meio de comunicação tem que levar informação para a população, porque muitas vezes a pessoa vai trabalhar, né, no meio de alimentação porque cozinha bem, mas não tem as noções. Eu já não cozinho, mas graças a Deus eu tenho uma Tainá na minha vida. E você pode ter uma Tainá no seu estabelecimento e pode ter uma consultoria de uma profissional do porte da Tainá Esteves. Então tá aqui para você, desde cedo, o QR Code da Coalição, para você ter uma empresa desse porte atendendo a sua empresa ou até mesmo dando suporte a seus funcionários, que o mais importante é ter uma profissional como a Tainá e a Coalição atendendo a demanda de toda a sua equipe. Amiga, fala uma coisa para mim, a manipulação incorreta pode causar que tipos de doenças, digamos assim? Tem a doença, né, por parte microbiológica, que pode ser a meningite, né? Meningite viral, meningite bacteriana, pode vir através de água, através de alimento. A hepatite, né, que é também uma doença muito comum, muito a partir de água. Então, quando a gente fala em controle alimentar, tem que ter um controle também com a água, porque você usa água para cozinhar, você usa água para higienizar as mãos. Então, uma das coisas até na visita da vigilância sanitária que eles exigem de documentação é a limpeza da caixa d'água, que deve ser realizada a cada 6 meses, e a análise da potabilidade da água.
né? Então, assim, tem estabelecimentos aqui em Campos que contém poço, né? O poço artesiano, ele pode ser utilizado, né? Mas tem que ter um sistema de filtragem dessa água, né? A gente tem que dar entrada no INEA, É isso que no eu queria meio saber de você. ambiente. O que o comerciante precisa saber para ele estar dentro da lei? O que ele precisa ter? Então, o básico, abrir um estabelecimento de alimentação, dar entrada na licença sanitária. Para dar entrada na licença sanitária, você precisa ter certificado de dedetização, certificado de higienização da caixa d'água, análise da potabilidade da água, né? E ao dar entrada, sendo no município de Campos, precisa fazer também um projeto, pode ser um croquis, né? Ou um projeto arquitetônico. Quando eu digo croquis, pode ser um técnico de edificações, Sim. que vai fazer a planta do seu estabelecimento. Sim. Então, nessa planta, vai dizer a metragem onde o estabelecimento está localizado e como está disposto ali os equipamentos. Gente, Tainá aqui dando aula, melhor você contratar a Tainá, que Tainá faz todo Porque a esse gente faz suporte, isso tudo. não é? E, inclusive, né, a gente está com engenheiro também na equipe, Olha técnico só, de edificações. Então, vocês precisam ter dor de cabeça. Para serviço que completo. se tem uma Tainá, gente? Serviço completo. Agora me diz né? uma coisa que muita gente tem dúvida e eu quis trazer isso em questão em nossa entrevista aqui. Existe diferença de exigência entre restaurantes, lanchonetes e produção caseira para venda? Então, a produção caseira ela acaba sendo menos fiscalizada, né? Então, assim, o pequeno empreendedor mais que tem clandestina. um MEI, e aí que tem um MEI e ainda trabalha em casa, porque o órgão fiscalizador ele vai fazer a visita no momento que você dá a entrada na licença. Uhum. Ou se houver alguma denúncia, né? Então, eu já presenciei, estando na vigilância sanitária para resolver problemas de clientes, Sim. Pessoas fazendo denúncia de vizinho. E aí eu me recordo bem que a atendente falou assim, mas como que eu vou chegar na casa da pessoa dando o endereço, com o número da casa e tudo, para poder bater na casa, para avaliar, porque o cara estava incomodado, que havia uma infestação de ratos ali. Uau. E que estava sendo dessa fábrica, era uma fábrica de biscoito clandestina, né, que era vizinho dele que fazia em casa, não tinha fachada, não tinha nada. Né? Então, assim, é mais difícil da fiscalização chegar. De ter uma Então, nesses identificação. casos, vai mais por denúncia mesmo, né? Mas quando a gente dá a entrada e monta o negócio, você tem que ter essa preocupação. Além da licença sanitária, tem que ter o alvará de funcionamento da prefeitura. Para ter o alvará de funcionamento da prefeitura, você tem que ter a licença do bombeiro. Então, aconteceu essa semana aqui em Campos que uma lanchonete pegou fogo, né? E aí, será que tinha licença do bombeiro? Será que os equipamentos estavam sendo passando pela manutenção correta? E a Qualisan atende toda essa demanda? A gente atende tudo. Cuida de toda a documentação. Inclusive, se tiver uma notificação, um auto de infração, já tiver uma multa, a gente entra com recurso também, analisando. Tô falando que quem tem Tainá tem tudo? Isso que é bom. Agora me diz uma coisa que é uma curiosidade minha. O uso de uniformes também faz diferença? Faz total diferença, porque é o que eu estava falando no início, né? Porque muita gente não coloca uniforme. Não coloca. Ou coloca o uniforme depois que abre. Trabalha no bastidor com a roupa. Isso, e depois que abre vai colocar o uniforme. É isso aí. Eu falo, gente, isso não tem função. Não, já abre correto, você já gente. contaminou. É isso aí. Então, assim, imagina que você, do percurso da sua casa até chegar ao estabelecimento, você traz muita sujeira. Né? É ônibus, é bicicleta, é gente a pé, vários locais. É rua, é poeira, é tudo. Então, chegou no estabelecimento, uniforme completo, camisa, calça, sapato fechado, porque isso é EPI, Equipamento de Proteção Individual. Então, você está protegendo de contaminar o alimento e está se protegendo também de sofrer um acidente. Claro. Né? Então, quando eu uso uma calça mais grossa, apropriada, se acontecer algo de cair um óleo quente... Sim. Né? Enfim, o risco de você se queimar é bem menor. Claro. Né? Quando você usa o sapato adequado, a bota, o sapatinho de borracha, o risco de você escorregar e sofrer um acidente é bem menor. Né? Então, o uso do uniforme ele é obrigatório, né? É muito importante para essa proteção. E o avental.
Porque, nossa, tem gente que não gosta de usar avental. Então, assim, o avental é de uso exclusivo da área de manipulação. Isso aí. Porque tem essa situação do banheiro. Você, ele trabalhando, vai tirar o uniforme todo para usar o banheiro? Não vai, né? É isso. Agora eu vou falar uma coisa para você. Creio eu que a regularização sanitária ela vai impactar diretamente nas vendas do estabelecimento. Sim, impacta com certeza. Porque quando você trabalha seguindo as normas sanitárias, você reduz perdas, né? Aumenta a confiança do seu Sim, cliente. claro. Então você fideliza o cliente ali, porque não é só atendimento e sabor, né? E reduz essas perdas, porque a sua equipe bem treinada, ela vai saber manipular de forma que o alimento aumente o tempo de vida útil dele. Que conselho, Tainá, você daria para quem trabalha com alimentos ou quem pensa em trabalhar? Porque hoje a gente está vendo que o microempreendedor está aumentando cada vez mais, as pessoas estão buscando pelo meio alimentício, que é um meio mais fácil de você começar, tá? Que dica você daria como mestra no assunto? Então, quer começar? Hoje nós temos acesso à informação através da internet. Claro. Então, você der um Google lá, como montar um restaurante, como vender um bolo, você vai ter informações tanto da parte jurídica, né, da contábil, toda a documentação que você precisa, qual tipo de empresa você vai abrir, se vai ser o MEI, se vai ser o Simples Nacional, e tem já a legislação. Então, a RTC 216, ela norteia como deve ser o funcionamento de uma cozinha, né, de um estabelecimento do ramo de alimentação, seja restaurante, quem vai fazer bolo, né, tem muita gente que vende bolo, Sim, vende doces, sim. que também tem que ter esse rigor, esse cuidado, você vai ter acesso à validade. Então, assim, qual o tempo eu vou botar na minha palha italiana? Né? Verdade. No meu docinho, no meu pudim, né? No pudim, né? Tô falando de coisas assim simples que a gente vê as pessoas Mais fazendo do em dia a casa, dia. sacolé, É isso aí. né? Então, você tem esse acesso. E claro que se der um Google lá também, consultoria sanitária, vai aparecer logo a Qualisan. Com toda certeza. Para finalizar, amiga, para o consumidor, como identificar um local seguro atualmente? Então, na área do caixa, alguma área assim do estabelecimento, geralmente no caixa, você já vai visualizar essa documentação. Tá. Se tem documentação, é um local que é fiscalizado. Tá. Né? Sendo fiscalizado, isso já pode trazer um pouco mais de segurança. Outra coisa, você tem acesso, o banheiro. Gente, banheiro limpo reflete muito a cozinha. É a cara do ambiente, é verdade. Reflete muito verdade, a você cozinha. falou tudo. O próprio colaborador, o garçom, quem vai te atender, o atendente no supermercado, né? As gôndolas ali de um supermercado, tá limpo, chão limpo, né? Então, observe esses detalhes de higiene, de organização, de limpeza e, por lei, se você quiser visitar a cozinha, o estabelecimento, ele deve aceitar a sua visita. Sério? Por lei, pode. Mesmo que ele não tenha, alguns estabelecimentos colocam, né? Nossa cozinha pode ser visitada. Sim, né? alguns têm, mas a maioria mas não tem, não. Tendo, você tendo interesse, e te falo que eu já fiz. Eu acho ótimo, gente, mas vocês tendo a ajuda da Qualisan, tá melhor entregue impossível. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Cuidar da qualidade dos alimentos é cuidar da vida. Eu vou falar outra coisa. Ter a Qualisan como aliada junto com a sua saúde e a saúde da sua empresa é saber que você já tem aí meio caminho andado. Portanto, a Tainá está aqui comigo, junto ao programa, que é um programa de alimentos, é um programa que lida com saúde e lida com manuseio de alimentos de forma direta para estar auxiliando os meus participantes e trazendo o bem-estar e saúde para vocês de casa. Minha amiga, muito obrigado por estar aqui Eu comigo. que agradeço. Te espero no reality para comer comida boa e auxiliar quem precisa, com toda certeza. Muito obrigado, tá? Um beijo. Vambora que o programa hoje está recheado e nós vamos conhecer os participantes hoje, Tainá. Ah, que maravilha. Olha, pela primeira vez em Campos, com o nosso apoio, Dire Straits Legacy. Pois é, a Access Produções apresenta no dia 16 de maio, tá aí ó, pra vocês acompanharem a Access Produções aqui na tela, o primeiro show internacional que Campos vai receber, porque eu só lembro de um show que teve internacional em Campos, há muitos anos atrás que eu fui, foi Information Society. Cara, eu não tô lembrando, eu acho que se a memória estiver boa ainda, acho que foi no Automóvel Clube, mas agora é no
na Fundação Rural de Campos. Então, se vocês quiserem adquirir o convite de vocês, tá aqui, ó, para vocês acompanharem a Access lá e irem conferir esse show do Dire Straits com os integrantes que fizeram parte da maior banda de rock dos últimos tempos aí. Vocês vão ver esse showzaço dia 16 de maio na Pecuária. Show de bola? Tenho certeza que vocês vão amar. Eu estarei lá presente. E fiquem ligados no meu programa, que o Sérgio Ribeiro vai mandar convite para eu sortear para vocês. Então, vamos curtir Dire Straits por conta do programa Fábio Abud. Rir é o melhor remédio. Eu adoro separar umas pegadinhas pra gente dar risada. Juliana, você deve estar passando mal, né? Então vamos deixar a turma gargalhando um pouquinho, que a gente vê muita coisa triste no dia a dia. Solta aí, eu volto no próximo bloco. Hola, cabrón. ¡Ay,